todos. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Vamos iniciar mais um momento de adoração ao Senhor, né? Então eu já convido você que está chegando agora para se achegar mais aqui, para a gente dar início mais a esse momento, amém? Que você possa se sentir à vontade. E eu queria, nesse momento, pedir para você, né, convidar você para se levantar, para a gente fazer uma oração, entregando esse momento ao Senhor, amém? E que tudo o que acontecer aqui essa noite, os louvores, a palavra que será pregada aqui essa noite, que seja para glorificar o Senhor, amém? Então, que você sinta à vontade e faça sua oração nesse momento. Amém. Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Deus. Queremos te entregar, Senhor, essa noite em tuas mãos, que o teu Espírito Santo, Deus, possa dirigir, Senhor, o que será feito aqui, Deus, para a glória do teu nome e também para o crescimento, Senhor, da tua igreja, Pai. Que os louvores, Senhor, possam tocar os corações, que a tua palavra possa encher, Senhor, nossos corações, Senhor. Que a gente venha fazer aqui, Senhor, tudo para a Tua glória, Deus. Oh, Deus, a gente sabe que o Senhor já está aqui, Senhor, neste momento, porque a gente já está aqui, Senhor, em Teu nome, Deus. Então a gente sabe que a Tua presença é real aqui nesse momento, Deus. Então vem tomar de conta, Senhor, nesse momento e recebe, Senhor, nossa oração, recebe o nosso louvor essa noite. Em nome de Jesus, amém. E para iniciar, eu queria convidar você para a gente já fazer a nossa leitura bíblica. Continue de pé. A gente vai fazer a nossa leitura bíblica e eu conto com a sua participação. Amém? Fica em Efésios, capítulo 2, do 1 até o verso 10. Vocês podem colocar aí, pessoal da mídia. Eu vou começar e vocês leem o próximo, depois eu leio o outro, e assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A igreja. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todos? Amém. Que você possa receber essa palavra essa noite. Amém? E agora eu convido o Ministério de Louvor para a gente dar continuidade. Amém? A esse momento.
Boa noite, graça e paz. Vamos louvar o Senhor. E eu queria pedir a ajuda aí de 2 pessoas para recolher as ofertas. Maravilhosa graça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que aqui estamos, que a tua presença seja real, Senhor, e que a gente possa perceber a grandeza de poder estarmos aqui para te adorar, para te servir. Abençoa, Senhor, mais esse culto, tudo que for feito aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa as nossas finanças, Senhor. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, porque nós cremos que tu és o nosso Deus provedor, Deus que não nos abandona, Deus que cuida de nós todos os dias. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos, Pai. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque de livre sou.
Jesus, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, na dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Nesse momento a gente vai ouvir as mulheres. Você pode sentar.
meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder. Aos seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Pra meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder. A seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Amém. Irmão Zé Maria, você pode me dar o aviso? Quem? Pronto. Ela tá aí? Ah, então depois. Fica. Depois do louvor. Então chama o ministério de louvor. Chama a Glaucia, né? Porque a E a Glaucia você e o eu João. convido para ficar de pé, a gente junto louvar o Senhor, amém? Vamos ficar à vontade, pessoal.
meu ser. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louva o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, me tornei.
anuncia sua essência e poder. Se camuflada em essência peculiar. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. A justiça de Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer. Essas leirão em graça mesmo. E é por isso que não posso me esquecer. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar aqui a Micaela, que ela vai dar um aviso. A Leuda? Pronto. A minha saudação, amém, igreja? Então, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? A nossa festa do milho que está aí se aproximando, tá? Então é assim, gente. Eu já falei que aqui nada acontece se não for com a sua participação. Então nós já temos, assim, a nossa lista já foi passada. Muita gente já botou lá o seu nome, já se manifestou com a sua doação. Mas nós precisamos já começar a tomar algumas providências. Então, o que precisamos? Quem se comprometeu de fazer a sua doação em dinheiro, pedimos que até o dia 5, tá? Você esteja com seu dinheiro colocando na mão ou da Micaele ou do irmão Zé Maria, que está com a lista de doação, tá? Ou da Reginalda, tá? Se você se comprometeu com o dinheiro, porque precisamos começar a fazer algumas compras, tomar algumas providências, porque a nossa festa acontece em que dia, igreja? Ouvi não.
dia 11. Então, o mês praticamente já terminou, né? O nosso mês de maio praticamente terminou. Então, assim, nós temos poucos dias para começar a tomar providências. Amém? Então, assim, até o dia 5, tá? Procurar o irmão Zé Maria, dar seu dinheiro, para que a gente possa começar a tomar as providências. Tá bom? Graça e paz, amada igreja, amém? Bom, a irmã Leuda já deu aviso. Eu estou com a nota de alguns irmãos que doaram algumas coisas e também dinheiro, né? A irmã disse até o dia 5, para a gente não retirar dinheiro do caixa e ser preciso dessas doações, conforme está no teu coração, né? A gente não é tão miserável que não possa dar nem R$1, né, irmã? Eu sou duro nas palavras. Cristianismo é compartilhar. Mas meu objetivo está aqui na frente é agradecer os irmãos que contribuíram com a cadeira, né, do Arthur. Pastor, naquele dia, levantou aqui um assunto, quem poderia ajudar, e teve alguns irmãos que me procuraram. Irmãos, eu tenho aqui até o nome dos irmãos, mas não vou dizer não, né? Tem 14 irmãos, mas ficaram uns 4 a 6 que ficaram de rever e não me procuraram. Amém. Mas a cadeira foi R$1.300, não é isso, Dani? 1.300. Nós apuramos 1.230. Falta 70. Esses 70, irmão, é para aquele que ficou de doar, não doou. Desculpa eu dizer, porque caridade é ação, cristianismo é ação. Não é só, o pastor, pastor, eu vou dar. Não, irmão. Caridade, cristianismo é ação. Entende? Então, esses R$70 ficaram para aqueles que disseram que ia contribuir e não contribuíram. Que Deus, irmão, toque no seu coração, transforme. Porque eu digo, a gente come uma pizza, é bom pizza, né? É bom, né? Vamos comer a pizza ali, vamos. Mas contribuir R$5 ou R$10 na casa do Senhor, e aqui ninguém está questionando questão de fé, porque se você vai dar, Deus vai te dar. Não é isso não. A gente tem que aprender, irmão, sabe? Com o que a palavra nos ensina. Amor ao próximo, amor, caridade. Amém? Obrigado àqueles. E falta 70 para aqueles que não puderam contribuir, ou quem quiser contribuir. Amém. Que Deus abençoe. Essa igreja é assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, juntando dá certo. Amém? Obrigado, irmão. Amém. Glória a Deus. Chamo agora o presbítero Galber trazer a palavra. Oi. Boa noite. A minha saudação é no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da gente iniciar, ainda encerrando aí esse momento dos avisos, nós domingo passado iniciamos ali a nossa cantina, né? Cantina agora um pouco diferente, né? Um espaço ali mais adequado, algumas mesas, né? E depois do culto foi um momento legal a gente poder conversar enquanto a gente se deliciava ali com um pratinho.
E hoje tem de novo, né? Hoje tem novamente. Então, todos estão convidados aqui. Ao invés de você ir gastar aí R$50 numa pizza, você vai poder comer um pratinho ali. É quase, como eu falei, é quase um menu completo ali. É um pratinho com sobremesa, R$8, não é isso? R$8. Então, quando concluírem aqui, não sei se colocaram aí, não. Senão, se eu esquecer de avisar, você já sabe. Você pega esse caminhozinho aqui, ó, e vamos bater um papo ali, comendo ali um pratinho, né, com um pudim. Um pratinho de arroz, um cremezinho de galinha com a farofa e um pudim, né? E salada, um refrigerante também, não sei, mas acho que deve ter. O mais importante é que você vai se alimentar, vai ter um momento de comunhão, e tudo isso você vai estar contribuindo aqui com a nossa manutenção da obra, porque é uma maneira também que a gente tem de levantar recursos para que a gente possa investir aqui nesse espaço, nesse material, nesses equipamentos que têm custado dinheiro, né? E a gente tem procurado melhorar para que a gente possa fazer um culto cada vez mais bonito, cada vez mais agradável, a gente poder entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém? E agradecer a todos aí por todas as contribuições que vocês têm nos dado, né? A gente sabe que a gente está aí no mês, muitas contribuições, contribuição de lanche, contribuição festa do milho, contribuição para abençoar o irmão. E aí eu queria reforçar aqui um agradecimento por tudo aquilo que tem sido feito aí, né, pela disponibilidade de vocês. Sabemos como tem sido dias difíceis e mesmo assim os irmãos têm sido generosos. E ainda, só para não deixar de dar nota, pastor Wellington, essa tarde, pediu oração, então que os irmãos estejam orando pela saúde dele. Hoje ele estava no atendimento médico porque está com suspeita de dengue, né? A gente tem várias pessoas tendo algumas suspeitas aí. O mosquitinho danado está aí, né, no nosso dia a dia, né, querendo nos derrubar. Então o pastor não confirmou, mas com suspeita de dengue. Então que os irmãos estejam orando pela plena recuperação dele, tá certo? Esteja lembrando o nome do pastor Wellington e colocando também em oração a família do pastor Antônio Dantas. Quem ainda não sabe, a nossa denominação está de luto, porque essa manhã partiu para o Senhor o pastor Antônio Dantas. Pastor Antônio Dantas, atualmente, ele era o presidente da diretoria nacional do Conselho Nacional da Igreja de Cristo no Brasil. E é um homem que deve ser reconhecido por nós, não simplesmente porque atualmente ocupava esse cargo, mas por toda a sua história na denominação da Igreja de Cristo. Alguns não conheceram, mas alguns aqui conheceram de perto. A irmã Lucineide conheceu de perto. A minha esposa foi batizada por ele, assim como várias, né, centenas de pessoas foram batizadas por ele. Vários obreiros, vários pastores foram ordenados por ele. É um homem que tem toda uma história. A história dele se mistura com a história da Igreja de Cristo, quase um pioneiro, né? Foi um homem que se dedicou à expansão aos mais longínquos interiores, aos outros estados, fez história. Esse ano que passou, construindo uma unificação da Igreja de Cristo no Brasil, com uma outra Igreja de Cristo no Brasil que existia no sul do país, né, que se uniu em uma só denominação. E aí ele partiu para o Senhor, foi tudo muito rápido, mas que o Senhor aliviou suas dores. Ele deixou
esposa, 5 filhos, 12 netos. Que os irmãos estejam orando, colocando em suas orações, né, que o Senhor possa dar consolo a eles. Né? O corpo está sendo velado em Parnamirim e segue para o Apodi, onde será velado também, em seguida sepultado ali naquela região. Ainda estamos esse mês, né, desse bimestre, falando sobre discipulado. Falando sobre discipulado, e a gente inclusive trabalhou no retiro, trabalhou durante essas semanas, esse conceito do discipulado, de nós como discípulos de Jesus, como pessoas que seguem o passo do Mestre e devem a cada dia se tornar mais parecidos com Cristo. Então, ainda nessa pegada de cada vez mais parecido com Cristo, eu queria que a gente refletíssemos essa noite sobre uma disciplina espiritual. Quando eu falo disciplina, eu falo de um hábito que a gente tem que trazer à nossa vida, que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. A irmã Rita, no domingo anterior, falou um pouco, sobre a questão do discipulado, da gente estar pensando e trazendo a nossa caminhada, a ideia de podermos estar seguindo os passos do Mestre. Creio que o Cleosvaldo também vai trabalhar uma outra disciplina espiritual aqui no domingo que vem, mas hoje eu queria que a gente pensasse na disciplina do estudo e da meditação na palavra do Senhor. E o tema que eu trago essa noite para a gente pensar é transformado pela verdade. Transformado pela verdade, inspirado aí em uma leitura, em um capítulo escrito pelo pastor Rick Warren, e que me inspira, e que estava assim na memória e que eu trago aqui para que a gente possa estar refletindo aí juntos. Então eu queria que a gente lêssemos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 4. Vocês vão acompanhar os versos aqui e a gente deve estar meditando essa noite sobre diversos versículos. E eu queria que você estivesse acompanhando aqui no projetor. Eu preparei alguns slides, algumas versões diferentes para que a gente pudesse ter percepções diferentes. Então diz assim a palavra do Senhor: as Escrituras nos dizem que o pão não saciará a alma dos homens. O que nós precisamos é obedecer todas as palavras de Deus. Maravilhoso Deus, Pai querido, gostaria, Senhor, de nesse momento aqui te agradecer, Senhor, pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra para te partilharmos e meditar nela, Pai amado. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, toda a adoração que foi prestada aqui, Senhor. Que esse culto possa, Senhor, chegar ao Teu trono, Senhor, de maneira agradável, Pai amado. E, Pai, nesse momento, que a Tua palavra fale, Senhor, que nós possamos nos conectar com elas, Pai. E essa noite meditarmos pensando sempre na nossa transformação. É no nome do Senhor Jesus que te oramos. Amém, Jesus. Mateus capítulo 4, verso 4, nós temos aí um grande alerta do Senhor Jesus. Ele diz que nós não podemos nos alimentar apenas de pão. Quando ele fala que não podemos nos alimentar apenas de pão, é que nós não devemos alimentar apenas o nosso corpo físico. Devemos também alimentar a nossa alma.
E a nossa alma a gente deve alimentar da palavra do Senhor, né? É por isso que ele diz, a gente não deve se alimentar apenas de pão, né? Porque o pão não vai saciar a nossa alma. O pão não vai saciar a tua alma. O que vai saciar a tua alma é ouvir, conhecer e obedecer toda a palavra do Senhor. Mas é interessante como ele faz esse paralelo, né, com um alimento, né, com o pão, algo que alimenta o corpo, para adentrar numa concepção de que a palavra ela é o alimento para nossas almas. Porque se a gente perceber, todos os dois alimentos são extremamente importantes para nós. É através do alimento que a gente desenvolve o nosso corpo, né? Obviamente que alguns outros cuidados também, algumas atividades físicas, né? Evitar o sedentarismo, algumas coisas ajudam também no nosso crescimento. Mas, via de regra, um ponto importantíssimo aí, crucial, é a gente cuidar da nossa alimentação. A gente ter a quantidade de refeições necessárias no dia, né? A gente ter uma alimentação adequada, não apenas numa quantidade adequada, né? Mas que tenha que seja balanceado, né? Que a gente evite alimentar o nosso corpo de certas porcarias, né, que não ajudam em nada a desenvolver o nosso corpo. Assim também, para que a gente possa ter um crescimento espiritual saudável, nós precisamos alimentar a nossa alma do que é necessário e do que é bom. Nós precisamos alimentar a nossa alma, né, entender que a palavra do Senhor ela é esse alimento adequado. Que quando a gente não alimenta a nossa alma, a gente fica fragilizado. Ou então a gente cresce assim, meio corrompido, porque a gente acaba alimentando a nossa alma de outras coisas não adequadas. Você já percebeu que às vezes nas pressas, né? Na pressa, às vezes, das pessoas se alimentar, ela acaba indo num tipo de comida rápida, vai no fast food. Já viu? Gente que na correria passa no canto, come ali um hambúrguer com refrigerante e segue o barco. Ninguém pode crescer de maneira saudável comendo hambúrguer com refrigerante todo dia. Não é verdade? Assim também, quando a gente não ocupa o espaço de alimentar a alma com coisas boas, a gente alimenta com qualquer outra coisa. A gente alimenta aí com novela, com rede social, com qualquer outra coisa. Ela vai ocupando o nosso tempo e isso que vai ocupando a nossa mente e a nossa alma, né? São as coisas que dali se extraem. Mas a palavra do Senhor, ela é esse alimento pensado por Deus, deixado por Deus, para que a gente possa estar bem nutrido. Porque a palavra do Senhor, ela traz a verdade. E essa verdade é ela que nos transforma. Ela nos transforma, ela nos traz um crescimento, né? É um cuidado onde a gente vai deixando os velhos hábitos. É através da verdade que a gente vai deixando de lado os velhos costumes, a gente vai deixando os maus alimentos, a gente vai deixando de lado as mentiras e vai ocupando esse espaço, vai alimentando a alma com essa verdade, com esses valores. E é isso que vai nos tornando mais parecidos com Cristo.
E à medida que a gente vai se tornando mais parecido com Cristo, o que acontece é que a gente vai se separando cada vez mais da imagem do mundo, dos costumes do mundo, dos hábitos do mundo, dos valores do mundo. E a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus e vivendo com Deus e desfrutando de Deus e desenvolvendo os valores de Deus e tendo uma caminhada com Deus, se tornando cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. Então a gente se separa de algo para alguém ou para algo. A gente se separa do mundo para o reino. A gente se separa do pecado para se juntar a Deus. E essa separação é o que a Bíblia chama de santificação. E aí em João capítulo 17, verso 17, o Senhor Jesus, ele faz uma oração pelos seus discípulos, que eu acredito que é uma oração que se estende a todos os seus seguidores, inclusive a vocês. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ela é essa verdade, ela é essa medida, ela é esse instrumento que serve para que a gente possa ser transformado, possa entrar nesse processo de santificação. Então nós podemos entender aqui que a santificação, ela exige revelação da parte de Deus. E quando eu falo de revelação, eu estou falando da maneira que Deus se revela a nós. Eu não quero que você entenda aqui a revelação como simplesmente algo sobrenatural que se abre e que se mostra, mas é algo da parte de Deus que Ele se revelou e Ele quis assim se revelar através das suas escrituras. Então podemos aqui concluir que o Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra de Deus para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Ele utiliza a palavra da verdade para que a gente possa caminhar em santidade. Vejamos o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Em 2 Timóteo 3,17 diz assim. E aí, o pessoal está acompanhando aqui, então? Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. É a palavra do Senhor que nos transforma a tal maneira que ela nos habilita a andar no bem. Ela nos habilita a andarmos no padrão que Deus deseja que andemos nesse mundo. João 6,63 diz assim, palavras do próprio Jesus, tá? As palavras que eu disse são espírito de vida. A palavra de Deus, ela não é uma palavra como outra qualquer. Ela não é, a gente não pode olhar para as Escrituras e entender que ela é um livro como outro qualquer. Porque é algo que tem origem da parte de Deus. E essa palavra de Deus é uma palavra poderosa, uma palavra viva, uma palavra capaz de gerar vida. Se você perceber a narrativa da criação, você enxerga Deus criando tudo e todos através da sua palavra. Então essa palavra, ela é algo poderoso. Porque foi por meio dessa palavra que tudo e todos, eu e você, viemos a existir.
e tudo aquilo que sustenta o universo. Você já pensou que foi por meio dessa palavra que ele criou um universo extremamente complexo? Estava tomando café com os meus filhos e eles assim, e o Neemias perguntou assim: pai, o que acontece se o sol explodir? Vocês já pensaram o que acontece? E aí eu falei: o que acontece se o sol explodir? E o que acontece se o sol apagar? Eu disse: meu filho, acaba tudo. Porque tem muita coisa que depende do sol. As plantas dependem do sol, até a chuva depende do calor do sol. A nossa vivência estaria ameaçada sem o sol. Não só a fonte de energia, mas a fonte de calor necessário para a gente poder viver. E aí Deus cria um sistema assim tão complexo, um negócio assim tão perfeito. Essa palavra de Deus, que é poderosa para criar tudo, é essa palavra que ela gera vida, ela produz fé, é ela que nos santifica, ela que promove mudança de caráter, ela promove mudança em nossas atitudes, ela promove mudança no nosso pensar, porque é a palavra que é capaz de renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. E essa transformação que ela promove em nossas vidas é capaz de mudar circunstâncias na tua vida, circunstâncias na tua casa, circunstâncias na sociedade. Essa palavra ela é capaz de realizar as principais e maiores transformações que a humanidade tem buscado em outras coisas. E tem encontrado fragilidades na política, fragilidades nos sistemas econômicos, nos sistemas financeiros, na medicina. Nunca se duvidou, nunca se questionou tanto, nunca se decepcionou tanto com as soluções que o mundo levanta. E eu não sou negacionista, não. Eu acredito na ciência. Eu levo em consideração as questões econômicas. Mas tudo isso é frágil porque são obras humanas. Porque são obras humanas. O que na verdade pode trazer transformação real é a revelação da parte de Deus. Isso é capaz de mudar circunstâncias, inclusive sociais. Dito isso, eu externalizo e creio que a palavra de Deus ela é algo que deve ser enxergado como algo tão essencial, de tal maneira que a gente não pode conceber a nossa existência, a nossa jornada, a nossa caminhada, sem entender que a palavra de Deus ela é algo que deve ter prioridade em nossas vidas. Ela é algo que deve ser extremamente essencial para nós. Ao ponto de eu olhar e dizer assim: eu não posso viver sem a palavra de Deus. Eu não posso viver sem a palavra de Deus.
Você vive sem água? Você vive sem comida? Não. Você vê, com toda a tecnologia do mundo, ainda não inventaram um potinho assim que você fosse na farmácia e comprasse assim 30 cápsulas, que você pudesse comer todo dia uma cápsulazinha e tivesse alimentado por dia todo. Tem isso? Vocês já viram? Não tem. Não tem. É insubstituível. Do mesmo jeito, a palavra de Deus é insubstituível. A gente não pode substituir pelas coisas do mundo, pelas vãs filosofias terrenas. Estou me acostumando aqui com esse óculos aqui. Eu não sei se é pior com ele ou sem ele. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 2, Pedro escreve assim: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pedro faz aqui uma comparação do Evangelho, uma comparação da palavra de Deus como um alimento. Ele compara ao leite, e a palavra de Deus ela é várias vezes comparada a alguns alimentos. Passa aí o slide aí, né? Até coloquei aqui uma pequena ilustração, que em outros momentos, né, ela é comparada ao mel, é comparada com o pão. Ali não apareceu, mas é um negócio bonito ali. Eram uns pedaços de carne assada assim, uma coisa linda, né? É para você saber quando Paulo diz assim, o leite e o alimento sólido. O que é o alimento sólido? O alimento sólido, lá no original grego, se referia às carnes, né? A carne. Não a carne no sentido do pecado, mas as carnes que a gente, né, precisa se alimentar, a proteína. Então, se você olhar aqui, a palavra de Deus ela se compara, assim, ela é comparada no sentido de fazer ilustração, de que os alimentos sirvam de ilustração como algo essencial, né? E quando eu olho assim essa diversidade, nossa, a palavra de Deus ela é um menu completo. Ela é um menu completo, ela é café da manhã, ela é almoço, ela é janta, ela é o alimento do bebê, é o alimento das várias fases da vida. Em 1 Coríntios ele diz que primeiro alimentava com o leite, enquanto não podia comer o alimento sólido, mostrando que tem um momento de doutrinar com um alimento assim, uma palavra assim mais suave, mas depois tem uma palavra assim que ela, né, vai exigir mais assim para digerir, né? Ele se refere à carne, mas na nossa cultura a gente podia dizer assim a panelada, a feijoada, né? É assim, quando você não pode comer panelada, você vai tomando um leitinho. Mas a palavra de Deus ela é um alimento completo. Então por isso a gente deve querer se alimentar da palavra de Deus. Em Jeremias 15,16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Tem coisa melhor do que comer? Tem coisa melhor do que comer? Tem? Tem? Rapaz, comer é bom demais, né? Comer é bom demais, meu amigo. O pessoal até diz assim, rapaz, esses crentes não bebem, mas come, que é uma beleza, né? Da mesma forma que nós crentes gostamos de comer e comer bem, a gente deve também querer se alimentar, o nosso espírito e alimentar bem, se deleitar e desfrutar da palavra do Senhor. E a gente não quer todo dia, a gente quer se alimentar todo dia.
E ninguém quer se alimentar uma vez ao dia. Alguém aqui quer se alimentar uma vez ao dia? Levanta aí o dedo. Tem? Eu tenho certeza que não tem. Então a gente, do mesmo jeito, por que a gente quer ler a palavra só uma vez ao dia? E eu sei que eu estou sendo aqui generoso quando eu falo uma vez ao dia. Eu sei disso, né? Eu sei disso. Não acha que eu esteja enganado, não. Então, para a gente se tornar um discípulo saudável de Jesus, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus com prioridade, né? Dando prioridade a ela. A gente sabe o que é priorizar as coisas. A gente sabe priorizar, não sabe? Eu, por exemplo, despertador tocou, eu dou um pulo e corro lá para a cozinha para poder fazer o café, esquentar o pão e tal, porque meu filho vai para a escola e o café dele tem que estar pontualmente na mesa para dar tempo ele ir para a escola. É a minha prioridade do dia. E quando eles não vão para a escola, porque aí quando eles vão para a escola, eu tenho que acordar às 5h20, porque 5:50 o Neemias já entra no ônibus para ir para a escola, né? E 6h20 eu saio para deixar a Catarina na outra sede. Então a gente tem que acordar cedinho, né? Acredito que algumas pessoas aqui possam até acordar mais cedo, outras menos. E aí no final de semana eles não vão para a escola e a gente, né? Eles não vão para a escola, então é o dia que eu quero dormir um pouquinho até mais tarde, né? Então eu durmo um pouquinho até mais tarde, até a hora que eles me acordam porque estão com fome, né? Eles 3, né? Um dos 3 vai me acordar porque está com fome. Estou morrendo de fome, né? E aí a minha prioridade ali de manhãzinha logo é o café da manhã. Então a gente sabe priorizar as coisas que são essenciais. Então a palavra de Deus, ela também precisa encontrar uma prioridade do nosso dia. Ela precisa ter uma prioridade da nossa vida. Nós precisamos dedicar um momento, né, na nossa vida diária. Porque é através dela que nós vamos permanecer no Senhor. É através dela que nós vamos permanecer. Quem está dizendo isso não sou eu. Vamos ver aí João capítulo 8, verso 31. O que é que diz aí? Leiam comigo. Foi um ensaio legal, agora vamos de verdade. Vamos lá. Vocês, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então a gente tem aqui uma ligação muito clara, uma espécie até de medida entre o que é permanecer em Jesus. Quando é que a gente permanece em Jesus? Quando a gente permanece na sua palavra. Eu só serei verdadeiramente um discípulo de Jesus se eu me dedicar à palavra de Jesus. Porque o discípulo é o aprendiz que segue os passos do mestre. E só tem uma maneira de você seguir os passos do mestre: é ouvindo as palavras de Jesus. E só tem uma maneira de você ouvir as palavras de Jesus hoje: é se dedicando às Escrituras. É meditando nas Escrituras. E aí, você pode até fazer isso aos domingos. Aqui, né? Vem, escuta aqui o que a gente vai lhe dizer. Sai daqui alimentado.
Mas eu te pergunto, lá na tua casa tu só come pão no dia de domingo? Só almoça dia de domingo? Tu só janta dia de domingo? Só come proteína dia de domingo? Só come arroz de domingo? Eu tenho certeza que não. Então por que a gente só vai se dedicar à palavra de Deus dia de domingo? Então essa palavra que ela é essencial a nós, ela precisa estar presente na nossa vida cotidiana. E ela nos traz essa transformação. Nós somos transformados pela operação dessa verdade. Somos transformados pela operação dessa palavra. E isso inclui aqui algumas atitudes que eu queria que você acompanhasse comigo. A primeira delas é você reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser um critério definitivo em sua vida. O que é que eu quero dizer com isso? Ela precisa ser assim o fator orientador na tua vida. Ela precisa ser a bússola. Vocês sabem o que é uma bússola? Todo mundo, mesmo que não tenha visto uma bússola real, estudou e deve ter mais ou menos noção do que é uma bússola. É um instrumento que tem ali que sempre aponta para o norte e que através dela você serve para se orientar aí em navegações, né? Acho que no mundo moderno hoje, nas grandes cidades, né, o que a gente tem parecido com isso é o GPS, né? É o GPS, ele não aponta para o norte, mas ele norteia, né, o nosso caminho, né? Então você traça ali a rota no GPS e vai seguindo o caminho no GPS, porque ele vai lhe apontando a direção. Então a palavra de Deus, ela precisa ser o seu GPS. Ela que vai te nortear, ela vai apontar a sua direção na sua jornada. Porque na sua jornada rumo a Deus é ela o caminho, o instrumento mais seguro que vai te aproximar dele, que vai apontar para ele, que vai te mostrar o caminho. E aí você vai ter parâmetros corretos e vai poder ter decisões sábias. Quando você não tem o instrumento correto, você tem alguns problemas. Você acaba utilizando aí alguns instrumentos que são, na verdade, critérios duvidosos, que servem de critérios duvidosos para nós. Por exemplo, a gente às vezes acaba se orientando pela cultura local, pela cultura social. E aí a gente meio que falha, porque a gente, como é que é se orientar pela cultura? Se orientar pela cultura é assim: é você pensar que isso aqui deve ser certo porque todo mundo está fazendo. Isso aqui deve ser o correto porque todo mundo está agindo assim. Vocês já ouviram isso? Não, mas besteira isso aí, rapaz. Todo mundo faz isso aí, né? E aí as pessoas se apropriam do que não é para se apropriar. As pessoas sonegam. As pessoas acabam entrando em esquema de corrupção.
Porque todo mundo faz, né? Então normatiza o erro. É errado, mas todo mundo faz, então não tem problema. Porque todo mundo está fazendo, isso é se nortear pela cultura. Ou se nortear pelas tradições. Sempre foi assim, eu sempre fiz dessa maneira. Meus pais faziam assim, né? Só falta cantar aquela canção, né? Eu nasci assim, cresci, né? Fui sempre assim, você sempre assim, né? Aí muda de nome, né? Para o nome da minha mulher lá da música, logo. Né? Porque se norteia pelas tradições, sempre foi dessa maneira, então eu acho que essa é a maneira correta. Ou então pela razão, né? A razão daquilo que parece ser lógico. Aquilo que parece ser lógico, né? O que parece ser racional. Então, se é lógico para mim, eu entendo que então isso aqui é a maneira correta. E esse é um negócio que pega, né? Porque se você pensa assim, utilizando-se da razão, deve ser uma maneira segura, né? E às vezes a racionalidade leva-nos, né, a caminhos tortuosos através de certos sofismas. Quer ver um exemplo? Um exemplo é o seguinte. É aquela história que diz assim, olha, rapaz, o corpo não é seu. O corpo não é seu. O corpo não é dele. O corpo não é dela. Então ela faz disso o que ela quiser do corpo dela. Ela decide sobre o corpo dela e toma a decisão. Se o corpo é dela e a decisão é dela, não tem nada de errado. E assim as pessoas se prostituem, e assim as pessoas tentam justificar o aborto. E as maiores aberrações que a gente encontra na sociedade, né? Justamente pela ideia racional de que o seu corpo é seu, então você faz dele o que quiser fazer, não precisa prestar contas a ninguém, a essa sociedade hipócrita, não é assim que dizem? Só que quando você olha para a verdade, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o Senhor nos comprou e o seu corpo pertence a Ele. E agora o seu corpo é para glorificar a Ele. Ou então pelas emoções, né? Não, eu agi assim, eu fiz assim porque foi naquele momento eu achei que deveria ser. Eu achei que parecia certo eu agir dessa maneira. E eu fui o mais transparente possível, né? E aí justifica porque eu fui transparente, eu fui aquilo que eu sou realmente. Eu não poderia ser algo que eu não sou. E aí a gente também anda por caminhos tortuosos. Porque sabe o que nós somos? A nossa natureza humana é uma natureza corrupta, é uma natureza corrompida pelo pecado. Então a gente tem que deixar essa natureza para trás. As nossas emoções às vezes fazem aflorar a nossa velha criatura. Isso tem que ser deixado de lado e ser substituído pela verdade da palavra de Deus, pela sabedoria que vem do Senhor. E para que isso tudo aconteça, a gente precisa ter os critérios perfeitos. Precisamos ter os critérios corretos. A verdade que nos aponte a direção correta, que aponte a maneira de agir de maneira correta. Que a gente não nos apeguemos simplesmente à razão, ou simplesmente às emoções, ou às culturas, ou às tradições, mas que a gente olhe e entenda para aquele que nos criou, o que é que Ele espera de mim, como é que Ele quer que eu ande, como é que Ele espera que eu haja diante de tal situação. E sabe como é que isso vai acontecer?
não vai acontecer por osmose. Não vai acontecer simplesmente de maneira carismática. Isso vai acontecer quando você tiver contato com a verdade. E a verdade entrar na tua mente, entrar pelo teu ouvido e encontrar morada no teu coração. Então Salomão, ele nos diz o seguinte, em Provérbios capítulo 30, verso 5, fala assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Se tem alguma medida que é segura, se tem algum critério que é verdadeiro, se tem algo que é realmente fundamental para nós, ou ventinho gostoso, né, gente? É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. E não é à toa que Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. É a palavra de Deus que nos coloca nos trilhos. É a palavra de Deus que nos molda. É a palavra de Deus que vai nos livrando do erro, que vai nos livrando da mentira, que vai apontando para a verdade, vai colocando no caminho certo, no caminho correto. Que é o caminho que o Senhor espera que nós andemos. Então a decisão mais importante que você pode estabelecer hoje na sua vida é você declarar e você internalizar que a palavra de Deus, ela deve ser autoridade máxima na tua vida. A palavra de Deus, ela deve ser a tua regra de fé e de prática. Ou seja, ela deve ser a fonte daquilo que eu penso, ela deve ser a fonte daquilo que eu creio, e ela deve ser a fonte daquilo que eu falo, ela deve ser a fonte daquilo que eu faço, ela deve ser a fonte da maneira que eu devo viver, como eu devo proceder e como eu devo tomar as minhas decisões. O segundo ponto que eu queria que a gente olhasse essa noite, que é um passo que você precisa dar, que precisa fazer para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, é que você precisa assimilar os ensinamentos da palavra de Deus. Você precisa internalizar. Você teve um contato com a palavra, você decidiu que a palavra é autoridade na sua vida, agora ela precisa permear a tua vida, ela precisa permear a tua mente, né? Então você precisa de fato ter um contato com o que a palavra ensina. Então não basta acreditar na palavra, não basta você dizer, eu acredito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você precisa acreditar no que a Bíblia diz de fato. E para você acreditar no que a Bíblia diz, você precisa entender o que é que a Bíblia diz. Você precisa ter contato com o que a Bíblia diz. Então, para que você possa desfrutar dessa transformação, tem algumas coisas que você precisa fazer. Você deve receber a palavra de Deus. Passe aí, gente. Você deve receber a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus, você aceita a palavra de Deus sem reserva,
essa receptividade, ela vai te ajudar a criar raízes. Para você criar raízes aí. Deixa eu só passar aqui. E vai criar raízes na palavra ao ponto que a sua vida ela vai frutificar. Tiago capítulo 1, verso 21 diz assim: aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvar. Ela é a palavra de Deus que te coloca no caminho da salvação. E é ela que faz brotar em você os frutos da salvação. Não precisamos receber a palavra de Deus. E não só receber a palavra de Deus, precisamos também ler a palavra de Deus. A leitura diária da Bíblia é que vai nos manter ao alcance da voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus todo dia? Quem quer ouvir a voz de Deus todo dia? Então você precisa ler a Bíblia todo dia. É à medida que você lê a sua Bíblia diariamente que você vai ter o contato com a voz de Deus. É como se você estivesse se colocando na direção da voz de Deus. Deuteronômio 17, 19. O Senhor ele dá uma instrução a Israel acerca da escolha dos reis. E diz a Israel que quando Israel fosse escolher um rei, ele começa a dar algumas orientações. Não deveria ser um estrangeiro, tinha que ser alguém do povo, tinha que ser alguém temente a Deus. E esse rei, ele deveria cultivar um hábito. Olha que a gente está falando de hábito. Ele deveria cultivar um hábito. Um hábito que o ajudaria a ficar sempre na direção do Senhor, sempre seguindo as instruções do Senhor. Sabe qual é? Eles deveriam ter, trará a essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor. Então ele tinha que ter uma cópia das Escrituras e todo dia ele lê a cópia das Escrituras. Assim ele diariamente iria se manter temente ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Então a gente precisa ler a Bíblia e isso precisa acontecer constante, frequentemente. E não só ler, você precisa estudar a palavra de Deus. Passe aí. Você precisa estudar a palavra de Deus. O que é que eu falo estudar a palavra de Deus? Sabe, se eu leio a palavra de Deus, já estou estudando? Mais ou menos, você está lendo. Mas você precisa aplicar a palavra, você precisa pensar no que você está lendo. Quem escreveu, quando escreveu, como estava vivendo, qual era o contexto, como é que isso se aplica a mim, onde eu vou aplicar isso, como eu vou aplicar, o que é que esse texto está falando para mim. Então a gente precisa estar estudando a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1 verso 25 diz: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, não esquece, mas põe em prática. Deus vai abençoar tudo o que possa fazer, essa pessoa fizer. E nessa internalização da palavra, nós devemos ler, estudar, memorizar. Memorizar, a gente precisa guardar na nossa mente, guardar na memória. Esse versículo é importante, você guarda na memória, você fica repetindo, você fica pensando, para não esquecer.
Em Colossenses 3,16 diz assim: lembre-se de Cristo, que Cristo ensinou as suas palavras, enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, ele resistiu ao diabo citando as Escrituras Sagradas. É nos momentos difíceis, de lutas, de provações, de tentações, sabe como é que a gente vai vencer? Quando a gente trazer à nossa memória tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso confiar. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que o Senhor me prometeu. Aí eu vou estar preparado e pronto para enfrentar as lutas da minha vida. E você deve refletir na palavra de Deus. Então você memorizou, você fica pensando. Fica meditando na palavra de Deus. O que é meditação? Já disse outras vezes aqui, né? Não tem nada a ver com aqueles hábitos orientais de ficar, né? A meditação na palavra de Deus, você se concentrar na palavra, você está pensando e ficar diariamente, você leu ali, passa o dia pensando naquilo. Mas rapaz, mas é isso mesmo. A palavra de Deus diz que Ele me escolheu para ser povo dele. É isso mesmo. Que eu, um comedor de feijão, miserável, pecador, tudo aquilo que eu já fiz na vida, e o Senhor me amou, é isso mesmo que a palavra... E aí você fica meditando nisso. E fica meditando, e isso fica batendo na sua cuca. Até você internalizar. A gente precisa diariamente estar refletindo, a gente precisa refletir diariamente. O salmista Davi, no Salmo 119, 9,7, diz assim: como eu amo a tua palavra, eu penso nela o dia todo. Ô Senhor, faz isso na nossa vida, que o Espírito Santo incomode a gente, para a gente ficar pensando na palavra dele o dia todo. O dia todo, no acordar, ao se deitar. A gente pensar naquilo que a palavra diz que eu sou, naquilo que a palavra diz que eu devo ser, naquilo que a palavra diz como eu devo agir, como deve ser o meu proceder, para que eu seja transformado por essa verdade, para que você seja transformado por essa verdade a cada dia. Amém? E a última coisa que eu tenho a falar para vocês é que nós devemos colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Então você reconhece o senhorio da palavra, você reconhece a importância da palavra, você se dedica e assimila a palavra, mas de nada adianta você assimilar se você não colocar em prática. Você precisa colocar em prática, você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa memorizar, mas tudo isso se torna inútil se isso não se tornar verdade na minha vida. Se isso não se refletir na minha vida, isso é inútil. Tiago capítulo 1, verso 22, ele nos traz uma severa exortação. Ele diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-as em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Meu amigo, se você só vir aqui, sentar nessa cadeira, ouvir, sair daqui e nada servir na tua vida, você está só perdendo seu tempo, você está se enganando a si mesmo. Você está dizendo para você que é crente, que é seguidor de Jesus, mas você está mentindo para você. Porque está vivendo tudo aquilo que é contrário que a palavra diz que você deve ser. Então eu gostaria que você pensasse um pouco, que você fosse para casa hoje pensando em algo. Eu vou deixar uma pergunta aí para você. Passe aí, gente.
uma pergunta para a sua reflexão. O que Deus me pediu por meio da palavra que eu ainda não comecei a fazer? Você olhe para essa pergunta e você medite nisso. Pense nisso. O que a palavra de Deus me pede que eu ainda não comecei a fazer? Talvez alguém não sabe ainda o que a palavra pede porque não se dedicou o suficiente à palavra. Mas quando você se dedicar, você vai saber o que a palavra te pede, o que a palavra espera de você. Talvez alguns aqui saibam o que a palavra espera de você. E está precisando simplesmente um compromisso de colocar em prática. E tem gente que tem se comprometido já e colocado várias coisas em prática, mas entende que ainda existe isso aqui que a palavra ainda está me cobrando. E eu preciso me comprometer com isso também. E é comum que vocês possam estar passando por isso, vivenciando isso e sendo confrontado por isso. E se você estiver sendo confrontado pela palavra por fazer algo que você sabe que tem que fazer, que ainda não fez, ótimo, a palavra de Deus está trabalhando em você. Então dê ouvido à palavra de Deus e se comprometa com ela, porque é se comprometer com a sua transformação, é se comprometer com a sua santidade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é a verdade capaz de transformar vidas, de transformar cenários, de transformar realidades por completo, ao ponto de nos deixar mais e mais parecidos com Jesus. Talvez você ache que hoje não pareça, mas se você se dedicar à palavra, você vai se transformando cada vez mais um pouquinho. E eu não sei quando, mas um dia você vai estar igualzinho a Jesus. Porque Ele prometeu que vai cumprir a sua obra, a obra dele em você. Moody disse uma coisa, e eu queria que você também pensasse sobre isso. Um grande evangelista certa vez falou que a Bíblia ela não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. De nada adianta simplesmente você acumular conhecimento. Você precisa absorver sabedoria de Deus para transformar a sua vida. E eu sei que à medida que você se dedicar à palavra, isso vai acontecer, porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro. A Bíblia é a santa palavra de Deus em ação. Ela é viva e ela é capaz de mudar a tua vida. Ela é capaz de dar a você tudo aquilo que o mundo não pode te dar. Então, se você deseja ser transformado por essa verdade, aceite a autoridade da palavra de Deus, assimile os seus ensinamentos, assimile conhecimento de Deus e se comprometa a colocar em prática. Amém? Que o Senhor os abençoe. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus, Pai querido, Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse culto aqui, essa noite, Paizinho. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, Senhor, de te cultuar. Obrigado, Senhor, pelo espaço que temos de te cultuar aqui, Senhor. Enquanto chove, estamos aqui, Senhor, abrigados, Paizinho, para dedicar esse tempo a Ti, Senhor. Mas, Pai, eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, venha
a agir de uma maneira soberana, Senhor, sobre essa igreja, para que o nosso culto, o nosso proceder, o nosso discipulado, Senhor, não venha acontecer simplesmente durante essas horas, Senhor, mas, Pai, que possa transbordar esses momentos, Senhor, aonde quer que vamos, aonde quer que estejamos, Senhor, que as nossas casas, Senhor, possam ser um local de culto, possa ser, Senhor, lugar de adoração, possa ser, Senhor, lugar de te encontrar, Senhor. Porque a tua palavra diz, Paizinho, que tu se deixa encontrar aqueles que te buscam, e que te buscam de maneira prioritária, Pai. Que a nossa prioridade seja um desfrutar da tua presença, seja um desfrutar da tua palavra, seja um desfrutar da ação do teu Espírito, seja um desfrutar da graça de Deus, Senhor, seja um desfrutar da confiança em ti, Paizinho. Que possamos, Senhor, ter ousadias para todos os dias ouvirmos a tua voz e também levantarmos a nossa voz, Senhor, com súplicas, com orações, com gratidão, Senhor. Vem nos abençoar e vem nos dar famílias realmente santas, que sejamos uma igreja verdadeiramente santa, Paizinho. Que a tua palavra, Senhor, esteja nos transformando a cada dia, a cada hora, a cada minuto, Senhor, a gente possa ser um pouquinho mais parecido contigo, Pai amado. Senhor, cremos, Senhor, que essa é a tua vontade, Senhor. No nome de Senhor Jesus, abençoa todos que estiveram aqui, ou que estejam, Senhor, assistindo, Senhor, no conforto da sua casa, mas que, Senhor, essa palavra possa, Senhor, estimulá-los, Paizinho, a ter um compromisso com a tua verdade. No nome santo de Jesus, Senhor, que em ti cremos, em ti confiamos. Amém. Eu vou dar as bênçãos. Os planos mudaram, né? A chuva atrapalhou um pouco, então a gente não vai usar o espaço ali, então vamos se confraternizar aqui. Os pratinhos vão ser servidos ali atrás, como era de costume. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a união e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.